Nesse vídeo aqui você vai saber tudo sobre a história da Noruega na Copa do Mundo, desde a primeira edição que disputou, e tentar entender por que essa campanha de 2026 já é a melhor dessa seleção. E eu vou fazer isso poucos dias depois da Noruega ter eliminado a nossa seleção brasileira nas oitavas de final dessa Copa do Mundo de 2026. Porque me chamou a atenção a reação de muita gente, especialmente aqueles que ficaram parados no tempo em relação ao futebol e não aceitaram o fato do Brasil ser eliminado pela Noruega, colocando a tradição, a camisa, como principal critério de definir uma classificação numa Copa do Mundo, especialmente no mata-mata. Mas a verdade é que, apesar de, na minha opinião, a Noruega ser hoje um time melhor do que o Brasil, e eu falava isso já antes dessa partida, inclusive quase fui crucificado aqui no meu canal, e agora parece que eu não estava errado, né? Apesar disso, essas pessoas que colocaram e colocam essa tradição aí como principal fator de uma possível vergonha do Brasil, de certa maneira não estão errados não, porque de fato a Noruega não tem tradição nenhuma em Copas do Mundo, e eu vou contar a história da Noruega na Copa do Mundo aqui nesse vídeo, tá? Desde a primeira que ela disputou, que foi lá em 1938, até essa campanha atual em 2026. Lembrando que a Noruega é a única seleção que o Brasil nunca conseguiu vencer na história do futebol, entre aquelas que o Brasil enfrentou, e eu fiz um vídeo especial sobre isso, tá aí a thumbnail, mas se eu fosse você, assistia depois que acabar esse vídeo aqui, beleza? Como a Noruega participou com essa só de 4 Copas do Mundo, vamos explicar aqui a história desde o início daquelas edições que a Noruega quase participou e por que não conseguiu. É óbvio que os noruegueses jogaram aí todas as eliminatórias possíveis, como não é uma seleção com tradição no futebol, na maioria das vezes passaram longe. Mas em algumas edições, como por exemplo a de 1966, que foi na Inglaterra, eles só não conseguiram se classificar por algum detalhe, e no caso ficou na segunda colocação atrás da França, que somou 10 pontos no grupo 3 e foi para a Copa, e por pouquinho a Noruega não consegue essa vaga. Bem como na edição de 1978 na Argentina, quando eles ficaram na segunda colocação no grupo 6, atrás da Suécia, por causa de 2 pontinhos, que naquela época cada vitória valia 2 pontos, ou seja, por causa de uma derrota ou uma falta de uma vitória, a Noruega não conseguiu voltar a uma Copa do Mundo. E o que dizer da edição de 2006, que foi disputada na Alemanha, e a Noruega ela só não foi para a Copa, porque primeiro ela ficou atrás da Itália, ficou na segunda colocação, e a Itália foi para a Copa, então ela foi para a repescagem, só que na repescagem a Noruega perdeu para a República Tcheca o primeiro jogo em casa por 1-0, e depois perdeu fora por 1-0, e acumulou até esse momento, 2 edições sem ir para a Copa do Mundo. Mas a seleção só voltaria bem depois, agora em 2026, porque em 2022 para o Catar ela também passou perto. E no grupo G a seleção até começou muito bem, né, com alguns jogadores que fazem parte desse elenco atual, como por exemplo o Haaland, que estava fazendo gol a doido, só que ele se machucou, cara, numa vitória em cima de Gibraltar, e a Noruega perdeu seu principal jogador para mais da metade da competição. Com isso, né, ela perdeu inclusive a vaga na repescagem para a Turquia, a vaga ficou com a Holanda nessa Copa, então eles tiveram que se refazer, né, se reformular aí, e se planejarem para ir para a Copa de 2026. Então agora eu vou te contar as edições que a Noruega participou, que foi, primeiro, a de 1938, que foi na França, e a Noruega conseguiu essa vaga porque nas eliminatórias só teve um duelo, né? Só tinha 2 seleções nesse grupo, que foi contra a Irlanda, e o primeiro jogo a Noruega venceu em Oslo por 3-2 e empatou em Dublin, na Irlanda, por 3-3. Deve ter sido um jogaço, como não tem registros, então não tem como eu mostrar aqui. Já na Copa do Mundo, em solo francês, né, a seleção foi comandada pelo técnico Asbjørn Halvorsen, nome complicado. Só que o formato daquela Copa foi um pouco diferente, porque ela não tinha fase de grupos. As Copas de 34 e 38, essa daqui, elas começavam direto nas oitavas de final. Era uma Copa toda em estilo mata-mata, tipo a Copa do Brasil. E como se era um jogo só, a Noruega já estreou logo contra a Itália, que era a atual campeã. E olha, deu um calor nos italianos. Esse jogo aqui foi no Velodrome, lá em Marseille. A Itália até saiu na frente. Depois a Noruega empatou no final do jogo, mas tomou o gol nos acréscimos do Silvio Piola, perdeu por 2-1 para a Itália, que foi a bicampeã naquela edição. Só que aí, como você já sabe, eu já adiantei aqui algumas edições, a seleção passou bem longe de ir para a Copa do Mundo, algumas perto, só foi voltar a disputar uma Copa do Mundo em 1994. Eu, como não sou bom de conta, né, não vou saber te falar aqui rápido, sem somar aqui na calculadora, mas de 1938 até 94 é muita coisa, hein? Mas olha, nos anos 90, como eu falei naquele vídeo, a Noruega tinha uma das melhores seleções da Europa, tá? A Noruega não tava de bobeira na Europa,
era uma das melhores seleções, batia de frente com qualquer uma, inclusive no seu grupo, liderou um grupo que tinha a Holanda, que ficou em segundo lugar, e de quebra tirou a Inglaterra da Copa do Mundo. Além do mais, esse grupo tinha Polônia, Turquia e San Marino. E a Copa ia ser nos Estados Unidos, uma ligação muito forte entre ingleses e americanos, só que a Noruega estragou o prazer. Tanto que nessas eliminatórias a seleção, nos confrontos com a Holanda, venceu por 2-1 em casa e segurou um 0-0 em Amsterdã, e contra a Inglaterra segurou um 1-1 em Londres e venceu por 2-0, né? Fechou com 16 pontos, um a mais que a Holanda e 3 a mais que a Inglaterra, se foi indiscutível essa classificação da Noruega para a Copa do Mundo. Lá nos Estados Unidos, cara, que loucura! A Noruega foi parar no grupo E, comandada pelo Egil Olsen, treinador, que inclusive esteve presente na Copa de 98. A Noruega estreou bem, vencendo o México por 1-0 com gol do Rekdal, já no final do jogo aí. Na partida seguinte, a Noruega voltou a enfrentar a Itália, como tinha feito em 38, na verdade, e perdeu por 1-0 com gol do Dino Baggio, e na última partida empatou com a Irlanda por 0-0. Bom, naquela edição eram 24 seleções, 6 grupos com 4 seleções em cada, e as 4 melhores terceiras colocadas também avançavam, bem como é hoje em dia aí na Copa de 26, onde no caso as 8 melhores terceiras colocadas avançam para a fase do mata-mata. Só que o detalhe é que esse grupo E terminou com o México com 4 pontos, a Irlanda com 4 pontos, a Itália com 4 pontos e, óbvio, a Noruega com 4 pontos. Isso já aconteceu uma vez na Copa anterior de 90, em um grupo ali que tinha Egito, Inglaterra, não sei mais quem, né? Mas nesse caso aqui, o México ficou em primeiro lugar pelo gol próprio, que ele marcou 3 gols. A Irlanda marcou 2 gols, ficou na segunda colocação, e eu não sei qual foi o critério, porque a Itália também com 2 gols pró ficou na terceira colocação e a Noruega ficou em último, porque só fez um gol, que foi do Rekdal, né? Lembrando, venceu o México por 1-0, perdeu para a Itália por 1-0 e ficou no 0-0 com a Irlanda, e por isso a Noruega, mesmo sem, perdeu um jogo, né? Mas somando os mesmos pontos de todas as seleções, ficou de fora do mata-mata. Mas a Noruega teimosa porque queria avançar da fase de grupos e uma Copa nos anos 90 porque tinha uma boa seleção. Então o foco passou a ser a Copa de 98 na França. Lá a seleção nas eliminatórias, ela deitou e rolou no seu grupo, ficou com 20 pontos contra 12 da segunda colocada, que foi a Hungria, deixou para trás Finlândia, Suíça e Azerbaijão. Isso comandada pelo mesmo Egil Olsen. Na Copa do Mundo a seleção foi parar no grupo A, com Brasil, Marrocos e Escócia. Na estreia empatou com o Marrocos por 2-2 num jogaço, tá? No estado de La Manson, em Montpellier, o Hadi abriu 1-0 para o Marrocos, mas o Dan Eggen deixou tudo igual. Aí um outro jogadoraço marroquino, Rada, botou 2-1 para os marroquinos, e no minuto seguinte, né, o Tipo, que era outro bom jogador do Marrocos, fez um gol contra ali, e a Noruega se safou de uma derrota, né? Fez um jogo duro e ficou no 2-2 com o Marrocos. Na partida seguinte, a seleção empatou de novo, dessa vez com a Escócia. O jogo foi no Stade Parc-les-Cieux em Bordeaux, e o Havertz abriu 1-0, só que o Craig Burley deixou tudo igual. O Havertz, que fez o gol aqui, ele tinha 2 primos nessa Copa do Mundo, o Jostein Flor e o Tore André Flor. E esse último foi fundamental na última partida do grupo, quando a seleção enfrentou o Brasil. O Brasil já estava classificado em primeiro lugar, mas tinha uma certa rivalidade porque a Noruega tinha enfiado 4 no Brasil no ano anterior, num amistoso, né? O treinador andou falando um monte de abobrinha lá, desafiando o Brasil, o Zagallo, enfim, essa coisa toda. Então o Zagallo meteu o time titular com uma ou outra alteração, né? Tanto que não tirou nenhum jogador, o Zagallo foi com os 11 inicial até o final, nessa partida que foi no Velodrome em Marseille, que não valia nada pro Brasil a não ser essa rivalidade aí. Mas valia muito pro Marrocos, que venceu a Escócia no outro jogo por 3-0, e era só torcer por, no mínimo, um empate aqui entre Brasil e Noruega para pegar a vaga para as oitavas de final. E aí o Bebeto marcou 1-0 no segundo tempo, o jogo já estava indo lá pros 35 do segundo tempo, né? Só que, amigo, nos minutos finais, o Tore André Flor bagunçou o Júnior Baiano e deixou tudo igual. E o mesmo Tore André Flor provocou o Júnior Baiano, que deu um puxão de camisa, um pênalti que o Rekdal bateu aos 45 do segundo tempo, virou o jogo para a Noruega, manteve o tabu do Brasil nunca ter vencido a Noruega, e eles conseguiram pegar a vaga para as oitavas de final. Só que nas oitavas de final, uma velha conhecida, a Itália, e a Noruega cruzou com a Itália e se deu mal. Lembrando, 38 a Noruega caiu para a Itália, 94 perdeu para a Itália numa fase de grupos e podemos dizer que caiu também por causa disso. E em 98 caiu para a Itália. Para sorte, por enquanto, dos noruegueses, em 2026 a Itália não está na Copa. Talvez por isso eles tenham alcançado a melhor campanha deles na história. Isso sem contar que nas eliminatórias, cara, a Noruega foi a melhor seleção das eliminatórias europeias. Ela só perdeu esse posto para a Inglaterra porque a Inglaterra não levou nenhum gol. Só que o grupo da Inglaterra é muito fraquinho.
A Noruega, ela no grupo I meteu 3-0 na Itália em Oslo e 4-1 na Itália em Milão, tomou 24 pontos contra 18 dos italianos, venceu os 8 jogos que disputou no grupo. Além do mais, foi o melhor ataque das eliminatórias com 37 gols marcados, uma das melhores defesas, sofreu só 5 gols, e o Haaland foi o artilheiro disparado com 16 gols das eliminatórias europeias, com 8, dobro a mais do que o Marco Arnautovic, o Memphis Depay e o Harry Kane. Comandados pelo Ståle Solbakken, a Noruega caiu no grupo I dessa Copa, sempre no grupo difícil, sempre no grupo I, né? Começou goleando o Iraque por 4-1, depois meteu 3-2 no Senegal, num jogo muito bom, e colocou time reserva, tá? Completamente reserva, até só o Nyland, goleiro que tava lá, outro jogador também, mas de resto foram aí pelo menos 8 jogadores reservas na partida que a seleção perdeu para a França no encerramento do grupo por 4-1. Já sabia que na cabeça deles era melhor ficar em segundo lugar, né? Por incrível que pareça. Assim eles pegaram a Costa do Marfim, venceram no jogo difícil por 2-1 com o gol do Haaland no finalzinho do jogo. E aí, amigo, cruzaram o caminho do Brasil. Como foi recente, e eu contei essa história também, não vou entrar muito no detalhe dessa partida, senão eu saio daqui chorando. Além do mais, o Haaland, que fez mais 2 gols aí no Brasil, é, por enquanto, artilheiro com 7 gols ao lado do Messi e do Mbappé. Não tenho mais o que falar dessa Noruega. Não te pedi o like no início porque eu não quero ser chato, mas agora, por favor, me deixa aquele like se você gostou desse vídeo aqui. Se inscreva no meu canal Planeta Futebol Clube, caso não tenha feito isso ainda. Dá uma olhadinha no sino das notificações e olha, tô fazendo um vídeo de todos os jogos da Copa do Mundo. Tô um pouquinho atrasado, é verdade. Mas vou botar tudo em dia, tá? Aí pelo menos antes de encerrar as quartas de final, porque é um jogo atrás do outro. Tá muito corrido pra mim, tô virando a madrugada aí. E olha, eu tô fazendo esses vídeos shorts de 2 minutinhos e meio. Vou criar uma playlist lá de jogos da Copa de 2026 e te convido a maratonar essa série comigo assistindo todos esses resumos que eu fiz aí, beleza? Obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do Planeta Futebol Clube, valeu e até a próxima.